Estudo do livro de Enoque, capítulo 59, subtítulo: Tudo que existe é regido pelo mundo espiritual. O capítulo 59 de Enoque diz o seguinte: Então outro anjo, o que estava comigo, me falou e me mostrou o primeiro e o último dos segredos, em cima no céu e nas profundezas da terra, nas extremidades do céu e nas fundações dela, e no receptáculo dos céus. Ele me mostrou como seus espíritos foram divididos, como eles foram balanceados e como ambas as fontes e os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. Ele me mostrou o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas, de acordo com seus respectivos nomes, que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam, que suas tropas imediatamente obedecem e que uma cessação toma lugar durante o trovão em continuação de seu som. O trovão e o raio não são separados, nem se movem com um espírito, já que eles não são separados. Pois quando os raios iluminam, o trovão soa e o espírito, a um próprio período, faz pausa, fazendo uma igual divisão entre eles, pois o receptáculo sobre o qual seus períodos dependem é solto como a areia. Cada um deles à sua própria estação é restringido com uma rédea e virado pelo poder do espírito que os impele de acordo com a espaçosa extensão da terra. O espírito do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar. Assim, ele é dirigido adiante e se espalha contra as montanhas da terra. O espírito da geada tem seu anjo. No espírito do granizo, ele é um bom anjo. O espírito da neve cessa em sua força, e um espírito solitário está nele, o qual sobe dele como vapor e é chamado refrigeração. O espírito da névoa também habita com eles em seu recipiente, mas ele tem um recipiente para si mesmo, pois seu progresso está no resplendor, na luz e na escuridão, no inverno e no verão. Seu recipiente é brilho e um anjo está nele. O espírito do orvalho tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com o recipiente da chuva, e seu progresso está no inverno e no verão. A nuvem produzida por ele e a nuvem do meio se tornam unidas, uma dá à outra. E quando o espírito da chuva se move de seu recipiente, anjos vêm, e abrindo seu recipiente, o trazem adiante. Quando igualmente é borrifado sobre toda a terra, ele forma uma união com todo tipo de água no chão, pois as águas ficam na terra, porque elas fornecem nutrição para a terra da parte de Elion, que está nos céus. Sobre este informe, portanto, há uma regulamentação na qualidade da chuva que os anjos recebem. Estas coisas eu vi, todas elas, até o paraíso. Essa foi a leitura do capítulo 59 do livro de Enoque. Tudo que existe aqui no mundo visível é regido ou dirigido pelo mundo espiritual. Os raios e trovões, como já foi apresentado em estudos anteriores, o sol, a lua, o vento, geada, neve, orvalho. Tudo isso existe lá no mundo espiritual e fica guardado lá em espécies de receptáculos ou depósitos, recipientes, de onde são retirados para serem lançados sobre a terra no tempo oportuno. O mundo natural é gerenciado pelo mundo espiritual. A Bíblia mostra isso e o livro de Enoque também. Todas essas forças da natureza são controladas por Deus, que administra o mundo que Ele criou. Ele criou e Ele administra o que criou. A respeito disso, temos não só o livro de Enoque em si, mas temos também o outro, chamado Segundo Livro de Enoque, também chamado de Livro dos Segredos de Enoque. Em seus capítulos 5 e 6, que tem um versículo só cada um, o segundo livro de Enoque, ou Livro dos Segredos de Enoque, diz algo a respeito desses depósitos celestiais. O capítulo 5 do segundo livro de Enoque diz assim: Eu olhei para baixo e vi as tesourarias da neve e os anjos que mantêm seus terríveis depósitos, e vi as nuvens que saem dali e para onde elas vão. E o capítulo 6, do segundo de Enoque ainda, diz: Eles me mostraram a tesouraria do orvalho, tal qual o azeite de oliva, e sua forma, assim como todas as flores da terra. Além disso, os muitos anjos que guardavam a tesouraria dessas coisas, e como fazem para abrir e fechar. No segundo livro de Enoque, capítulo 40, versículo 7, Enoque diz: Eu escrevi sobre os depósitos preciosos de neve, do frio e dos ventos glaciais, e observei como o guardião das chaves de todas as estações supre as nuvens com neve e ventos, mas nunca se esgota as reservas. Pelo que podemos constatar, comparando os dois livros de Enoque,
Todas as forças da natureza têm seus depósitos, seus receptáculos. Elas ficam guardadas em recipientes espirituais, em locais específicos, no mundo espiritual. Todas as forças existentes, chuva, vento, granizo, geada, neve, orvalho, tudo controlado a partir do mundo espiritual. A ciência terrestre inventou 1000 explicações para tentar nos ensinar que estas coisas são aleatórias na natureza ou que são geradas aqui dentro. Mas a grande verdade é que tem um Deus acima de nós, acima das nossas cabeças, que controla tudo. Esse tipo de assunto até irrita os filósofos mais incrédulos, os ateus e seguidores de livre-arbítrio, que são esses que querem acreditar que tem o poder de decidir, escolher e construir tudo. Enoque 59:9 diz: o espírito da geada tem o seu anjo. No espírito do granizo, ele é um bom anjo. Quando o texto de Enoque cita esses tipos de expressões, espírito do mar, espírito da chuva, o espírito da geada, o que ele está querendo dizer não é que esses elementos tenham um espírito, uma alma, como nós humanos temos. O que ele está nos dizendo é que todas essas coisas são controladas e gerenciadas por Deus através de anjos. Deus coloca anjos para gerenciar essas coisas pessoalmente. Os anjos são servidores espirituais que servem a Deus. Eles são colocados por Deus para controlar as forças da natureza, porque nada na Terra acontece por acaso, é tudo administrado pelo próprio Deus, que ao invés de fazer pessoalmente, põe os anjos, porque eles existem para isso, para servir a Deus nas coisas concernentes ao funcionamento da Terra. Uma chuva não cai aleatoriamente. Uma tempestade de granizo não é produto do acaso, como algo que aconteça sem um motivo aparente. Não. Yahweh, o Deus Criador, está no controle de todas as coisas. Como eu já disse anteriormente, ele não apenas criou as coisas que estão aqui no mundo, ele controla tudo, ele administra tudo. Ele não largou a terra de mão, ele gerencia o que criou. Todos os ambientes, os ecossistemas, tudo aquilo que é a base de algum tipo de vida, como o mar, por exemplo, tudo isso é dirigido e administrado por Deus. Tudo que existe aqui nesse mundo tem função. Tudo que existe tem uma função. Yah não criou nada que fosse só para ilustrar ou só para enfeitar. Para a gente ver na Bíblia, aquele trecho que diz que o mar estava agitado e os discípulos estavam com medo no barco, as ondas batendo no barco, e assim que Yeshua acordou, ele fez o quê? Ele ficou em pé no barco e ordenou ao vento. Ele ordenou ao vento e à tempestade que eles se acalmassem. Parece razoável para você que alguém deu uma ordem para o vento? Que alguém fale com o vento? Ele deu uma ordem ao mar. Para nós isso é estranho, não é? Pois para Deus isso não é estranho. Isso faz todo sentido. Porque como acabamos de ver anteriormente, todos os elementos da natureza são controlados por Deus através de seus anjos. Aquele mar agitado que os discípulos estavam assustados, aquilo ali estava sob o controle dos anjos. São situações que Deus criou naquele momento para que o seu filho pudesse demonstrar a autoridade que recebeu, para que viessem acreditar nele da forma correta. Yah criou todos esses elementos para fazer a vida terrena funcionar, para irrigar, para molhar, para cuidar do solo, da atmosfera, possibilitar a existência da vida como um todo. E ele colocou anjos, um para ficar responsável por cada elemento criado, a fim de que toda a terra funcione bem. A terra não é algo que Deus criou e largou de mão. Já que o homem pecou, vou largar de mão. Não, ele não largou de mão. Ele cuida. Ele gerencia tudo. Se ele não gerenciar tudo que ele criou aqui na terra, aqui no mundo, o mundo não funciona. Só funciona porque Deus gerencia tudo. Foi exatamente o caso do dilúvio. Aquela chuva foi minuciosamente controlada por Deus, pois a intenção dele não era destruir a terra. A intenção dele era apenas destruir os nefilins, que não poderiam conviver com os humanos, e que foi uma aberração gerada pela rebeldia dos anjos pecadores. E a gente vê no texto que Yah abriu os depósitos da chuva e todas as fontes de água da terra, no momento de formar o dilúvio. Ele abriu todas as fontes de água de uma vez só, e enviou toda a água existente para poder inundar rápido a terra. Pois se demorasse muito para encher a terra, os nefilins poderiam acabar arrumando um jeito de se safar da inundação. Afinal de contas, eles eram grandes, fortes, poderosos, gigantescos, resistentes, poderiam escalar algum lugar alto, mas não, Deus fez a água subir rápido para que não houvesse chance deles escaparem. Só mesmo Deus, o próprio Deus Criador, poderia criar um jeito eficaz de eliminar todos aqueles seres de uma vez só. E foi justamente o que ele fez.
abrindo todas as fontes e depósitos de água ao mesmo tempo. E no segundo livro de Enoque 40, verso 7, ainda diz assim: E observei como o guardião das chaves de todas as estações supre as nuvens com neves e ventos, mas nunca se esgotam as reservas. Nunca se esgotam as reservas. Yahvé, o nosso Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Neve, gelo, vento, geada, tudo isso é fabricado dentro dos próprios depósitos celestiais e nunca fica sem, pois todas essas coisas são necessárias para a terra e tudo controlado por Deus. O texto de Enoque 59:9 fala sobre o espírito do mar, é a expressão usada em Enoque 59:9. Como vimos no estudo anterior, existe uma criatura chamada Leviatã, uma serpente gigantesca que Deus mantém bem quietinho lá na parte mais funda dos oceanos. Mas ele não fica lá pessoalmente segurando o Leviatã. Como é que ele mantém o Leviatã lá? Através do espírito do mar, entre aspas. Quer dizer, é o anjo encarregado de reger sobre os oceanos, sobre as águas aqui da terra, que faz esse trabalho. Deus exerce um controle tão preciso sobre as águas que no episódio do dilúvio vemos que em 40 dias as águas da terra subiram 9 quilômetros, ou mais de 9 quilômetros, a ponto de cobrir até mesmo os montes como Everest e K2, que possuem quase 9 quilômetros de altura e são os mais altos da terra. As águas do dilúvio subiram e passaram acima dos 9 quilômetros de altura. Ou seja, Yahvé, o Deus Criador, ele criou e ele administra tudo que faz a terra funcionar. E ele controla o uso das águas desde o começo do mundo. A gente vê em Gênesis 2, versos 5 e 6, diz assim: Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra, mas um vapor subia do solo e regava toda a face da terra. Você já leu esse texto? Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6. Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, mas um vapor subia do solo e regava toda a face da terra. Mas os ímpios distorceram tudo e passaram a atribuir espíritos diferentes como sendo os donos das águas, rios e fontes, que é o que acontece dentro da religiosidade afro, mais especificamente candomblé. Mas do ponto de vista dos textos sagrados, nenhum espírito diferente é senhor das águas, dos mares e nem de rio nenhum. Tudo é regido e controlado por Yahvé, o Deus Criador. E ele controla através dos anjos, que são os servidores dele, que ele criou justamente para fazer as coisas que ele não faz pessoalmente. Porque ele é soberano, ele não precisa fazer pessoalmente. Ele envia seus servidores. Ainda no segundo livro de Enoque, capítulo 40, verso 5, encontramos assim: Medi a órbita do Sol, medi seus raios, contei as horas, anotei tudo que existe na terra, como as coisas são alimentadas, como todas as sementes produzidas pela terra são semeadas ou rejeitadas, sobre todas as plantas, cada erva e cada flor, a respeito de suas suaves fragrâncias, seus nomes, e sobre o lugar onde residem as nuvens, sua composição e suas asas, e como elas produzem pingos de chuva. E escrevi sobre o curso seguido pelo trovão e pelo raio, e eles me mostraram suas chaves e seus guardiões, sua origem, seu movimento. Texto de 2 de Enoque 40, verso 5. Como podemos ver mais uma vez nos relatos de Enoque, até o florescimento das plantas e flores é controlado por Deus. E o servo de Deus, que é servo de Deus mesmo, que está em sintonia com a verdade de Deus, ele tem consciência que é Deus que controla tudo. Ele não acha, ele tem certeza. Ele sabe que é Deus que controla tudo. O servo de Deus, que é servo de Deus mesmo, ele não tenta dirigir a vida ou o funcionamento do mundo. Os seguidores de livre-arbítrio têm o hábito de dizer: não, o mundo depende da gente, somos nós que fazemos um mundo bom ou um mundo pior. Nada disso, não são os humanos que fazem. Deus está no controle de tudo. E muitas situações que acontecem, que nós chamamos de catástrofe ou tragédia, Deus está usando para trazer juízo ao seu tempo. É Ele que controla, o ser humano não controla nada aqui na Terra. O ser humano não sabe nem como funciona a Terra, como funciona esse mundo. O mundo foi feito para funcionar de uma determinada forma, e é dessa forma que ele funciona. No próprio livro de Jó, nas partes finais, capítulo 37 em diante, a gente vê Yahvé combatendo os argumentos de Jó, mostrando para Jó que tudo acontece e funciona conforme ele estabeleceu. Então, o livro de Enoque, que é tão acusado pelo sistema de ser fraudulento,
mais uma vez se une aos livros de Jó e do Apocalipse para fazer coro sobre o funcionamento do platô terrestre. Tudo funciona bem porque Deus cuida de tudo continuamente. Tudo que existe aqui nesse mundo é regido por Deus. Deus não largou o mundo de mão nem um só minuto. Aquilo que o homem destrói não se recupera automaticamente. O próprio homem não sabe recuperar. Por quê? Porque só funciona bem se ficar como Deus estabeleceu. Quando o ser humano se mete e tira as coisas do modo como Deus fez, ele só causa destruição e não sabe nem restaurar adequadamente. Se a gente deixar o mundo apenas do jeito que Deus fez e cuidar como Ele nos fez para cuidar da criação, tudo ficará bem. O ser humano foi feito por várias razões, olhando pelo ponto de vista de Deus. Mas uma das principais razões que Deus fez o homem foi para quê? Para lavrar e cuidar da terra. Então, Deus criou, Deus administra. E nós temos o dever de cuidar dessa terra. Espiritualmente falando, isso é um dever que nós humanos negligenciamos. Mas nós temos o dever de cuidar desse mundo. Mas como já estamos no fim dos tempos mesmo, é evidente que há uma destruição agendada que tem que acontecer e não voltará atrás. Mas vamos continuar acompanhando as coisas de Deus. No próximo estudo, o tema será O Eleito, capítulo 61 a 63, demonstrando claramente como Yeshua já era visto, discernido e apresentado por Enoque, apesar de não conhecer o nome dele. Até o próximo estudo.